moralidade. Jesus disse em Mateus 24, versículos 4 e 5, que nos últimos dias muitos viriam em seu nome proclamando ser o Cristo e que enganariam a muitos. Em minhas viagens através do mundo nos últimos anos, eu realmente encontrei pessoas que seguiam líderes que proclamavam ser Cristo, e isso não aconteceu em apenas 1 ou 2 países, acontece no mundo todo. Por exemplo, enquanto eu falava em Moscou, um sujeito apareceu, interrompeu a palestra e disse que o que eu falava sobre a Bíblia não era verdade, que eles estavam seguindo o Messias, o verdadeiro Messias, e que ele lhes dizia a verdade e que as pessoas deveriam seguir tal recado ao invés de seguirem a Bíblia. Ele era um pregador itinerante, ex-carpinteiro. Nunca tinha saído do pequeno país de Israel. E ele ousou dizer que nos últimos dias muitos virão em meu nome. Eles não irão se intitular Buda, eles não vão se intitular Confúcio, eles irão se intitular Jesus Cristo. Isso foi bastante audacioso. E mesmo assim temos toda espécie de gente dizendo ser Jesus Cristo. Eu sou Deus. Vocês não sabem quem vocês entrevistaram agora. Esse homem é simplesmente Deus. Suas vidas abreviadas por um louco que proclama ser Deus. A reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande mestre, como ainda é hoje. A palavra que se torna carne, como diz a Bíblia. O próprio Jesus alertou que nos últimos dias muitos viriam dizendo ser o Cristo e o Messias. A paisagem hoje está literalmente repleta de indivíduos que dizem ser Cristo, e os gurus orientais estão bem no topo dessa lista. Nós, hoje em dia, estamos vendo muitas pessoas dizendo ser o Messias. O mais recente foi Farrakhan, que acaba de anunciar que ele é o Messias dos tempos modernos. E muitos estão sendo enganados. Jesus disse, falsos profetas e falsos messias surgirão. Eles apresentarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Há tantas pessoas hoje em dia na nova era que proclamam serem messias ou dizem estar transmitindo a sabedoria do Messias. A Shirley MacLaine declarando que ela é Deus e é algo que me impressiona. As mentiras nas quais os homens acreditam, uma vez que rejeitaram a verdade. As palavras de Cristo estão se realizando. Hoje, diante de nossos olhos, esses são os sinais dos últimos dias, de acordo com Jesus. O oculto. Nas últimas décadas, eu venho acompanhando um padrão em nossa sociedade atual, através do qual as pessoas estão incrivelmente interessadas numa dimensão metafísica, mística, oculta. E isso é algo que literalmente está acontecendo em todos os países do mundo. Hoje, através do conceito de que Deus é tudo, porque as pessoas adotaram um ponto de vista metafísico oriental, elas se voltam para a yoga, para a meditação, para experiências extracorpóreas ou para uma crença na consciência dos cristais. As ideias consideradas pagãs no passado estão sendo adotadas hoje como uma nova espiritualidade e estão literalmente sendo adotadas em todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos dos demônios. Eu tenho viajado pelo mundo entrevistando pessoas que usam drogas, psicodélicos, que praticam yoga, que se submetem à hipnose. Há cerca de 200 maneiras de se chegar ao estado alterado de consciência. No estado normal de consciência, o espírito faz funcionar o seu cérebro. No estado alterado, tal ligação é relaxada, permitindo outro espírito para se interpor. Desligar os neurônios do cérebro, criando um universo de ilusão. Se refere a ter cuidado com ceder a espíritos sedutores e doutrinas dos demônios. Uma das grandes coisas de hoje em dia é a incorporação, a comunicação com seres espirituais, presente no mundo dos negócios. E como já disse, eu viajei pelo mundo entrevistando pessoas e posso lhes dizer isso. Há uma comunhão da informação que lhes é transmitida. Todos recebem a mesma revelação dessas entidades espirituais.
Paulo falou sobre a doutrina dos demônios em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e que estaria envolvida num logro que também ocorre em nome do cristianismo. Ele falou sobre muitas pessoas que desviariam as pessoas, e é isso que estamos vendo acontecer. Um dos maiores enganos que ocorrem em nosso tempo está acontecendo em nome do cristianismo, quando as pessoas adotam uma forma de cristianismo baseada em experiências extrabíblicas. Quem somos nós? Somos contra a mistura de raças. Somos a favor de Jesus Cristo. Está trazendo uma criança para esse meio. Acha que isso é bom para ela? Eu sei o que é bom para ela. Pois a Bíblia diz que devemos criar as crianças da maneira que deve ser. E esta é a maneira. Havia alguma outra coisa que controlava completamente o meu corpo. Muitas coisas estranhas estão ocorrendo em nome do cristianismo. Nós vemos o surgimento da adoração satânica, dos cultos satânicos. Nós o ouvimos através dos músicos. Nós o vemos invadindo a cultura da juventude de hoje. E nós vemos os jovens fazendo coisas tão terríveis, coisas inimagináveis. Por que são atraídos para esses cultos satânicos? Por que eles não podem ser atraídos para esses cultos? Porque eles não foram informados sobre a verdade do Evangelho. Porque os pais deles não compartilharam com eles a verdade de Deus. Nós temos uma epidemia de jovens participando em algumas formas de satanismo. Vamos pegar uma parte do sangue ou do corpo e beber ou comer. Todas as religiões estão se unindo ao satanismo. Estamos inaugurando uma nova era satânica. A evidência está à nossa volta e tudo que precisamos fazer é vê-la. Salve Satanás! Salve Satanás! Salve Satanás! Há um grande fascínio pelo oculto, porque eles não têm a verdade de Deus em seus corações. Nunca antes vimos tal explosão de cartomantes, hipnotismo, videntes, feiticeiros, masmorras, dragões e esse tipo de coisa que vemos no nosso mundo de hoje em dia. Eu tentei algumas coisas diferentes, magia, Krishna, coisas assim. Eu sou livre e aberta, mas eu acredito realmente que os deuses foram apenas inventados para ajudar a encontrar uma razão para a vida, porque não sabemos as respostas. Acho que estamos nos tornando mais tolerantes. Os crimes e as coisas que acontecem na sociedade estão fazendo com que a moral decaia e nos tornemos mais tolerantes. Menos pessoas estão indo às igrejas, é o declínio dos valores morais, valores éticos, novamente atribuídos ao controle dos pais. Nós, como adultos, temos a tendência a dizer uma coisa e a fazer outra. Mas nós queremos que as crianças façam exatamente o que mandamos quando lhes mostramos algo totalmente diferente. Em outras palavras, quer dizer, faço o que eu digo, mas não o que eu faço.